nessa série de sermões e exposição da palavra do Senhor neste Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, eu vou ler do verso 1 ao verso de número 12, mas como este é o segundo sermão nas bem-aventuranças, nós vamos nos ater a alguns poucos versos desse texto. Diz assim a santa palavra do Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Oremos mais uma vez. Santo Deus e Pai, bendito seja o Senhor e a Tua santa palavra. Que o Senhor, ó Pai querido, nos edifique pela Tua santa palavra. Que o Senhor nos edifique, Senhor Deus, com ensino, para que possamos viver e dar os frutos que, de fato, os bem-aventurados devem dar, pois foram alcançados pelo Senhor. Faz brilhar a Tua glória, Senhor Deus, que o Teu povo ouça a Tua santa voz. Nós oramos e suplicamos isso no nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, não importa como é a raiz de uma árvore e a saúde dela, se essa árvore não produz bons frutos. Na verdade, uma das provas de que uma árvore é uma árvore saudável, não é necessariamente olhar para a raiz dela, mas olhar para todos os frutos que esta árvore de fato pode produzir. Quando nós pensamos em uma árvore que tem muitos frutos, uma árvore que produz frutos bons, frutos doces, nós temos a convicção de que as raízes dessa árvore são raízes muito bem firmadas, consolidadas e extraindo todos os nutrientes necessários. Afinal, o resultado da efetividade da ação da raiz se dá pelos frutos que esta árvore entrega. Quando nós olhamos para as bem-aventuranças, nós estamos compreendendo de que esta é a maneira como um cidadão do reino dos céus deve viver. E as bem-aventuranças que nós vamos olhar hoje, as que estão contidas aí no verso 6, no verso 7, 9, 10, 11 e 12, são a segunda parte dessa divisão que foi feita falando das bem-aventuranças. O primeiro grupo de bem-aventuranças tratou sobre ser humilde de espírito, sobre chorar e ser consolado, sobre ser manso e também sobre ser limpo de coração, que são características que agem de forma mais interna no coração. São como as raízes de uma árvore. Já esse segundo grupo das bem-aventuranças são como estes frutos que esta árvore produz. Dessa forma, nós queremos compreender como um cidadão do reino dos céus, ouvindo da boca do Senhor Jesus, os ensinos de como esse cidadão deve viver, nós possamos compreender quais são os frutos que devemos produzir como aqueles que foram chamados pelo Senhor. Nós devemos nos lembrar que este é o início do conhecido Sermão do Monte. Este é o início deste momento em que o Senhor Jesus Cristo vai trazer muitos ensinos, muitas orientações e várias repreensões, principalmente às pessoas que viviam de uma maneira, considerando que viviam de uma maneira conforme a palavra do Senhor, mas na verdade não era bem assim.
O Sermão do Monte, ele acontece posteriormente a uma grande peregrinação que o Senhor Jesus Cristo fez, falando para o povo que o evangelho, que o reino havia sido inaugurado, de que este reino já havia chegado e que as pessoas deveriam se arrepender. O Senhor Jesus Cristo percorreu desde Zebulon e Naftali, cidades entregues à escuridão, já na fronteira e na divisa com povos ímpios, mas ele também percorreu outros lugares, como por exemplo está destacado no verso 25 do capítulo 4, Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, porque essas multidões que vinham dessas regiões para ouvir o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus faz uma peregrinação de aproximadamente uns 260 quilômetros, e depois de ter um número significativo de gente, ele se assenta e começa a ensinar e traz instruções a este povo. O seu reino é chegado, e um cidadão deste reino deveria compreender como que esse reino se constituía, e como que um cidadão deste reino deveria viver. Então ele se assenta e começa a dizer que este cidadão deveria ser um bem-aventurado, feliz por fazer parte deste reino. Ele então vai dizer que estes cidadãos que são bem-aventurados vão ter esta relação de imitação daquilo que o rei é e daquilo que ele faz. Nesta manhã, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre essa compreensão de que os cidadãos do reino vivem a justiça e a paz neste mundo. E a primeira lição que nós temos aqui é o que está contido aí no verso de número 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A fome e sede de justiça é um anseio ardente pela retidão de Deus e a sua manifestação. E esta é a primeira marca que nós temos daquele que está agindo neste mundo e que tem um desejo profundo de viver conforme a vontade de Deus. Veja só, os que têm fome e sede de justiça. Veja que Jesus aqui está tratando desta coisa que é a mais fundamental e mais básica da vida humana, que é se alimentar. E veja que quando nós olhamos inclusive para outras bem-aventuranças, como por exemplo, os humildes de espírito, que é uma compreensão de quem nós somos. Ser humilde de espírito é reconhecer de que nós somos miseráveis pecadores, de que nós não temos justiça própria e dependemos e desejamos ser como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, então, quando trata aqui daqueles que têm fome e sede de justiça, ele vai trazer essa ideia de que este cidadão tem um apego a uma justiça que não é uma justiça própria. Ele vai dizer que essas pessoas, elas não estão interessadas nas suas próprias preferências, mas elas estão ligadas às coisas essenciais e vitais, e esta é a justiça do Senhor. Veja que é interessante que quando nós pensamos em justiça, nós podemos nos perguntar, mas qual justiça? Qual justiça? Seria essa uma justiça pessoal? Seria essa uma justiça deste mundo? O grande problema é que muitos de nós desejamos a nossa justiça própria. E quando o Senhor Jesus Cristo traz aqui de que temos fome e sede de justiça, não é essa justiça própria, mas é uma justiça além de nós e para fora de nós. Ao mesmo tempo em que este senso de justiça em nosso coração nos faz compreender duas coisas. Em primeiro lugar, nos faz compreender que nós não somos justos o suficiente e que nós somos incapazes de viver conforme a nossa própria justiça. Aliás, muitas das vezes, quando tentamos aplicar a nossa própria justiça, nem nós passamos sobre este critério. Nós não somos capazes de passar nem sobre aquilo que nós consideramos ser o mais justo. Porque toda a nossa justiça, ela é corrompida pelo pecado. Mas a ideia aqui é de que o sentido dessa justiça pessoal é este anseio profundo de um relacionamento com Deus. E esse aspecto da justiça aqui está intimamente relacionado ao que nós chamamos de justificação.
Quando nós pensamos na nossa justiça própria, nós temos que pensar que por causa do pecado, nascemos com a culpa do pecado de Adão. Logo, qualquer coisa que podemos pensar sobre nós mesmos, ou qualquer justiça que podemos trazer a este mundo, trará esta contaminação pelo pecado. Então, como ser justos, já que somos pecadores? A justiça que nós devemos buscar como justiça pessoal é a justiça que nos foi imputada, que foi colocada sobre nós. Esta justificação que Cristo nos dá. Também quando nós pensamos, se nós pensarmos, por exemplo, na justiça desse mundo, aí talvez a coisa piore significativamente. Afinal, a humanidade não consegue viver de forma justa por mais leis que possa criar. E por mais que tente formalizar este intento com ações de juízes humanos. Um juiz humano sempre irá errar e sempre irá falhar. E o grande problema é que, por causa do pecado e por causa da falta de temor do Senhor, os juízes estão muito sujeitos a isso. Sendo assim, esse senso de justiça que o Senhor Jesus Cristo está trazendo aqui, não é sua justiça pessoal e nem a justiça dos homens. De tal forma que ele vai dizer que este anseio do coração deve fazer com que alguém sinta fome e sede. Fome e sede são ações, ou a maneira como a pessoa vive, que vai buscar de alguma forma um socorro e um auxílio para a satisfação daquilo que está lhe causando inquietação. Ninguém gosta de sentir fome, ninguém gosta de sentir sede. Então Jesus está dizendo de que são bem-aventurados aqueles que são inquietos, que se sentem incomodados, que sentem até dor de tanta fome e sede de justiça. E ele vai dizer de que este anseio por fartura, ou a ideia de estar farto, é algo que vai buscar ser saciado com abundância. Quando nós estamos com muita fome, quando nós estamos, aliás, um bom tempo sem comer e nós chegamos em casa e dizemos o quê? Eu estou morrendo de fome. E geralmente a gente passa bastante do ponto. Ninguém que está morrendo de fome come um pouquinho e fala, olha, eu ainda estou com fome, mas eu acho que já está bom. Nós comemos até a gente não sentir mais fome nenhuma. É isso que Jesus está trazendo aqui, de que aqueles que têm fome e sede de justiça devem buscar com anseio e com desejo intenso no coração a abundância que somente a saciedade do alimento de Cristo é possível dar. A ideia de que nós devemos buscar a fartura, e nós compreendemos aqui então de que a fartura só é possível se for buscada em Jesus Cristo. Dessa forma, isso traz para nós, desde já, uma lição, de que a justiça plena só pode vir e só pode ser encontrada em Cristo. E muitas das vezes não, todos nós temos essa compreensão, mas a maioria das vezes nós não vivemos conforme essa compreensão. Nós olhamos o mundo, nós vemos as coisas que acontecem e nós buscamos exercer a nossa própria justiça. Quantos de nós que somos ofendidos por qualquer coisa, não queremos dar um jeito de fazer com que aquela pessoa sofra e sinta, nem que for um pouquinho, uma dorzinha por ter feito algo contra nós. Esse senso de justiça no nosso coração, que muitas das vezes é expressado pelas próprias crianças, quando elas veem que alguma coisa está errada e falam para nós, mas isso não é justo. E talvez como adultos nós não digamos como crianças, isso não é justo, mas façamos como uma criança que quer a sua justiça própria. Uma justiça que só pode ser vista e vivida por meio de Cristo. Quer dizer que nenhuma política pública, nenhuma política social, nada, absolutamente nada que este mundo caído tem a oferecer, trará de fato uma justiça verdadeira. Essa ideia de que o mundo, que políticas públicas, ou que ações humanas, ou que mesmo a igreja, nós devemos tratar e fazer políticas sociais para trazer justiça a este mundo. O máximo que pode acontecer
é o Senhor nos usar como instrumentos para aliviar as dores e o sofrimento deste mundo. Mas a solução plena e completa só é possível por meio de Jesus Cristo. A nossa esperança não deve estar em projetos humanos, mas no retorno do Rei, pois isso nos livra da frustração e do cinismo que qualquer justiça humana tem a oferecer. Essa injustiça também deve servir como um combustível para o nosso coração. Afinal, quando nós nos deparamos com a justiça deste mundo, ou com a nossa própria justiça, ou com a injustiça deste mundo e a nossa própria injustiça, nós devemos olhar para isso e não olhar para isso de forma desesperada, mas compreender de que, de fato, é necessária uma redenção. Quando nós perdemos isso de vista, e quando nós passamos a buscar justiça própria, nós desconsideramos totalmente de que este mundo precisa ser redimido, resgatado, restaurado. Significa então, quando nós olhamos para a injustiça do mundo, o coração do crente deve se indignar com isso, mas ao mesmo tempo ansiar e ter um desejo profundo por uma justiça que virá plenamente. O crente, ao olhar estas coisas, o cidadão do reino de Deus, ao ter fome e sede de justiça, anseia pela plenitude de Cristo, para que todo mundo seja redimido e a sua justiça plena seja aplicada. Significa então que nós podemos e devemos saciar a nossa fome e sede com uma única fonte. A satisfação da fome e sede de justiça só acontece por meio da cruz de Cristo. Se tentarmos saciá-la exigindo perfeição dos outros, vamos viver sempre frustrados e, pior do que isso, amargos. Sempre trará insatisfação, sempre trará para nós desânimo, pois o que este mundo tem a oferecer de justiça não é aquilo que Cristo tem a oferecer. A primeira lição para nós, então, é de que a fome e sede de justiça só pode ser vista e vivida por meio de um reino pleno do Senhor Jesus Cristo. A segunda bem-aventurança trata sobre os misericordiosos, verso de número 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se a primeira ação vai fluir de um coração saciado da justiça de Deus, essa justiça de Deus é a sua própria misericórdia. Afinal, quando Deus age em direção a nós, Ele age com justiça. Só que se Deus exercer a justiça dEle para cobrar de nós os pecados, aliás, nenhum de nós estaríamos aqui. É exatamente porque a misericórdia de Deus agiu, a justiça de Deus agiu, manifestada pela sua própria misericórdia, é que nos permite estarmos aqui nesta manhã, cantando louvores a Ele, orando ao Senhor e podendo ouvir a sua palavra. A misericórdia de Deus é aquela que vai nos alcançar, inclusive como uma manifestação da sua própria justiça. Estranho isso, né? Afinal, se Deus exerce a sua justiça, nós não deveríamos receber misericórdia. O ponto é que Deus exerce a justiça dele, sempre. Só que por causa da sua misericórdia, exerceu a sua justiça em Cristo. A misericórdia de Deus é o fato de Deus colocar o seu coração em uma condição deplorável, o seu coração na miséria. É o Senhor colocando ali a pessoa do Senhor Jesus Cristo, exatamente para receber a justiça que nós deveríamos receber. E esta ação de misericórdia de Deus em direção a nós, faz com que não recebamos aquilo que deveríamos receber, a punição e o peso sobre os nossos pecados. Por isso que ele vai dizer que bem-aventurados os misericordiosos. E talvez você possa olhar e dizer, então se eu for misericordioso, eu alcançarei misericórdia. Jesus não está propondo aqui o que é chamado de lei do retorno. Faça o bem e você será bem tratado. Faça o bem a todas as pessoas e coisas boas vão acontecer para você. Esse pensamento mundano em que diz que você tem que pensar de forma positiva, porque se você pensar de forma positiva, coisas positivas serão atraídas até você. Isso nada mais é do que algo contrário à palavra do Senhor.
O que nós temos aqui não é que nós devemos exercer misericórdia para que então Deus olhe para nós e fale: olha só como Ele é misericordioso, também vou ser misericordioso para com Ele. É o contrário disso. As nossas ações de misericórdia só acontecem porque Deus foi misericordioso para conosco. Nós respondemos com misericórdia, porque a misericórdia de Deus foi dada a nós. Agimos de forma misericordiosa por imitação, porque já recebemos a insondável misericórdia de Deus em Cristo, nós nos tornamos pessoas misericordiosas. A misericórdia para com os outros é uma evidência de que a misericórdia de Deus nos alcançou de verdade. E isso abre aqui uma questão muito importante para todos nós. O quanto nós temos agido de forma misericordiosa contra aqueles que nos ofendem? Afinal, qual é a quantidade de ofensas que cometemos contra Deus diariamente? E o quanto Deus age em direção a nós, não nos punindo imediatamente por cada pequeno pecado que cometemos. Apesar de saber que o Senhor também nos disciplina por causa dos nossos pecados. Significa então que um cidadão do reino dos céus, um dos frutos que ele deve demonstrar é o fruto de ser misericordioso, de olhar para aqueles que lhe ofendem, olhar para aqueles que lhe causam ofensas, que lhe provocam, que causam coisas terríveis, e olhar com ação de misericórdia, em especial para aqueles que são crentes. Uma história bem conhecida, relatada no livro O Refúgio Secreto, é a história de Corrie Boom, que foi uma mulher que viveu na Alemanha, e ela tinha uma relojoaria da sua família, com seus pais, e ela refugiava muitos judeus, e escondia essas pessoas na sua relojoaria. Parte dessas pessoas, depois de um tempo na história dela, na biografia dela, ela relata que ela foi descoberta e foi enviada a um campo de concentração. E, passado anos no campo de concentração, por um erro administrativo, do ponto de vista humano, ela foi liberada do campo de concentração. A guerra já havia acabado, ela era uma mulher que temia ao Senhor e estava andando nas ruas de Berlim, quando um determinado homem para diante dela e diz para ela que a conhecia. Este homem era um dos soldados, um dos mais cruéis soldados alemães que torturavam as pessoas no campo de concentração e no campo de concentração que ela estava. E este homem se coloca diante dela e diz para ela assim: olha, eu não sei o que você pensa de tudo isso, mas o que eu quero dizer para você é que eu passei a crer em Jesus Cristo, e que agora eu sou um cristão, e quero pedir perdão a você. Essa mulher levanta a sua mão de forma bastante mecânica para dar a destra para ele, somente para se livrar daquela situação, até no momento em que ela é cheia do Espírito, como ela mesma relata em sua história, e sente de que ela deveria perdoar, pois ela estava diante de alguém por quem Cristo também morreu. Ser um misericordioso é agir de forma tão intensa em relação ao outro, ao ponto de considerar que todas as ofensas que foram feitas por você, por aquele que está devidamente arrependido e confessando o seu pecado, ele deve ser perdoado, pois é assim que Deus age para conosco. Ser bem-aventurados os misericordiosos, os que alcançam misericórdia, é manifestar esta misericórdia em relação ao outro. Lembre-se constantemente da misericórdia que você recebeu do Senhor. A nossa capacidade de perdoar, a nossa capacidade de agir em compaixão, é manter a viva memória da cruz de Cristo em nossa vida. Aliás, é bastante difícil ser misericordioso, mas o quanto nós temos ofendido ao Senhor, e o quanto o Senhor age em misericórdia em relação a todos nós. Ser misericordioso com a verdade do Evangelho é o maior ato de misericórdia que podemos demonstrar às pessoas, apontando de que a fonte de toda misericórdia não é nossa. Quando alguém olha para você e diz que você é misericordioso, você tem que apontar para a cruz de Cristo e dizer: eu só sou assim
por causa de Jesus Cristo. Pois Ele foi misericordioso para comigo, Ele me perdoou dos pecados, e isso deve nos motivar e nos levar a ter compaixão para com as pessoas, como que um mendigo que leva o outro mendigo a um lugar que achou o pão. Praticar a misericórdia é agir de mãos abertas. A misericórdia não é só um sentimento, mas é uma manifestação de ajuda prática, seja manifestando isso com um ombro amigo, seja praticando a compaixão de esperar, de agir sem esperar nada em troca. Ser misericordioso é agir sem esperar nada em troca. A terceira bem-aventurança que nós temos é o que está descrito no verso de número 9. Bem-aventurados os pacificadores. Pacificadores. Se nós já compreendemos de que um coração saciado pela justiça de Deus transborda em misericórdia, Jesus está nos chamando para uma ação que reflete diretamente o caráter que Ele, Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, tem em relação ao homem, de ser um pacificador. Pacificador. Pacificador não é a ideia de ser alguém que põe panos quentes, o que termina uma discussão. Pessoas estão brigando e a gente fala, não pessoal, deixa disso, não vamos brigar, somos irmãos. Isso não é pacificação, isso é pacifismo. Um pacificador, a ideia de pacificador aqui é aquele que faz a paz, é aquele que cria a paz. E muitas das vezes, para ter paz, é necessário entrar em conflito. Parece contraditório? Talvez, até do ponto de vista humano, seja mesmo. Mas quando nós pensamos em fazer pacificação, e ser um pacificador, é você ter que se colocar em condições que vão gerar até certas discussões e poeira vai ser levantada. Mas um pacificador é aquele que vai buscar que esta poeira baixe e que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar, conforme a vontade de Deus. A paz que somos chamados para criar não é da nossa própria justiça, mas é a paz da própria justiça de Deus. E isso nos leva a duas compreensões quanto à pacificação. Tanto uma paz vertical entre o homem e Deus, quanto uma paz horizontal entre o homem e o homem. Um verdadeiro pacificador é aquele que tenta encontrar a paz em relação a Deus de forma primária. O conflito que há contra o Senhor. Aquele que busca e promove a paz, inclusive nesta relação com o Senhor. Veja que Jesus está tratando aqui com aqueles que já são cidadãos deste reino. Eles já têm as suas raízes e agora eles devem produzir frutos. Isso quer dizer que boa parte dos nossos pecados cria conflito em relação a Deus. E buscar pacificar estes conflitos que temos contra o Senhor e com o Senhor é necessário. Por isso, a própria mortificação da carne é um exercício, uma atividade em que nós precisamos fazer guerra contra a nossa carne para que tenhamos paz. Por isso que um pacificador é aquele que precisa entrar em conflitos. É necessário que entremos em conflito com o nosso próprio coração para que alcancemos a paz em direção e nesta relação com Deus. Um pacificador não é aquele que fica caçando conflito para se enfiar num conflito, afinal, quem não gosta de uma boa briga? Tem até ditados populares por aí, né? Dou um boi para não entrar numa briga, dou uma boiada para não sair. Não é isso que é ser um pacificador. Mas ser um pacificador é aquele que olha as circunstâncias ao seu redor e diz, preciso entrar no conflito. Preciso então lutar e preciso criar um ambiente em que essa discussão até se eleve para que a paz seja buscada. Em primeiro lugar, obviamente, no seu próprio coração. A paz vertical em relação a Deus, buscando uma reconciliação com o próprio Senhor.
nós devemos ser pacificadores da nossa própria alma, buscando resolver os conflitos que temos para com Deus. A segunda coisa aqui que esse texto também, que essa bem-aventurança também nos ensina, é essa paz horizontal em relação às pessoas. O resultado da nossa paz com Deus faz com que nós nos tornemos construtores de pontes. Construtores de pontes são aquelas pessoas que vão estabelecer as relações, e ao invés de construir muros, vamos buscar relacionar com as pessoas, por mais difícil que seja construir uma ponte. Eu sei que para alguns de nós, a construção da ponte seja mais difícil do que construir uma ponte entre Salvador e Itaparica. Mas ainda assim, é necessário construir essa ponte. Essa construção, ela se faz necessária para que nós possamos ter um bom relacionamento com aqueles que fazem parte do mesmo corpo. É bastante estranho nós pensarmos que entre nós há pessoas que não se gostam, que não se toleram, pessoas que preferem nem passar e nem cumprimentar umas às outras. Afinal, se fazemos parte do mesmo corpo, como podemos rejeitar uma parte do corpo de Cristo? Ser um pacificador é aquele que vai em direção ao outro, é aquele que ativamente busca a reconciliação dos relacionamentos, seja na igreja, seja na sociedade. Sabendo de que a paz bíblica não é ausência de guerra. Quando nós pensamos em paz, talvez você pense, o que é paz? Paz é não ter guerra. Não necessariamente isso. A paz, ou o shalom, pode ser compreendido também como uma harmonia. O mundo está fazendo barulho e o mundo está em guerra, mas nós estamos em paz, nós estamos em harmonia entre nós. Um pacificador é aquele que ativamente vai em direção ao outro para resolver um conflito. E essa é uma lição importantíssima para nós. O apóstolo Paulo, quando vai escrever aos Efésios, vai dizer que nós devemos nos irar, mas não podemos pecar e que o sol não pode se pôr sobre a nossa ira. Isso quer dizer que a busca da reconciliação e da solução para os nossos conflitos não deveria durar 24 horas. Quanto tempo os seus conflitos têm durado? Há quantos anos têm durado estas guerras em seu coração? Será que esse conflito já passou do tempo que há o conflito no Oriente Médio? Um pacificador é um criador da paz, é um promotor da paz. E ele vai precisar buscar o outro para dizer, temos um conflito. Meu irmão, minha irmã, nós temos um problema e eu gostaria de tratar esse problema com você. Eu tenho tido uma dificuldade e quero lidar com isso com você. E os ânimos vão se elevar. O tom da conversa vai dar uma aquecida. Talvez fiquemos nervosos, exaltados e vermelhos por conta da nossa própria justiça. Mas Deus não nos chamou para termos conflitos uns com os outros. Por isso, a busca da reconciliação e a ação de um pacificador deve ser constante na vida de todos os crentes. Pois Cristo é aquele que traz o evangelho da paz. Sem Ele, não temos paz. Se temos a paz de Cristo, devemos promover esta paz em todos os nossos relacionamentos. No seu dia a dia, nas suas conversas, nas suas postagens nas redes sociais, você deve ser um construtor de pontes e não um incendiário. Você deve ser um pacificador que se recusa a ouvir fofocas. Eu tenho um irmão, numa igreja lá em São Paulo, que ele é ótimo para lidar com fofoca. Ele começa a ouvir uma fofoca, ele fala, espera só um minutinho, e ele traz, já vi ele fazer isso umas 2 vezes, ele traz a pessoa em que a outra está fofocando para a conversa, e a pessoa fica sem ter o que dizer, e ele fala, não, continua falando o que você estava falando sobre ele aqui, porque a gente já resolve esse conflito agora. Tenso, estranho, desconfortável. Promover a paz não é confortável. Promover a paz não é
confortável. Um pacificador tem que lidar com esse desconforto que este conflito vai gerar, para promover uma pacificação e fazer com que os laços possam ser estreitados, pois quando os laços de Cristo e a reconciliação de Cristo está entre nós, isso intensifica o amor de um para com o outro. Você está disposto a pagar o preço da paz? Você está disposto a abrir mão da sua própria justiça? Você está disposto a fazer um alto sacrifício e ter humildade de inclusive absorver o dano, buscando a reconciliação e a paz com o outro? Cristo fez isso, e olha como ele termina dizendo: porque serão chamados filhos de Deus. A ideia de filiação aqui é a ideia de que é como se fosse igual. Veja que nesse contexto do mundo judaico, ser filho de alguém era ter o mesmo caráter deste alguém. Então, quando alguém dizia, fulano é filho de ciclano, esta relação de apontar quem era o pai, era trazer inclusive o caráter daquela família. Então, quando o Senhor Jesus vai dizer de que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, é porque eles vão transmitir este caráter em relação àquele que é o Pai. Os pacificadores imitam e trazem esse mesmo caráter do Pai. Por último, vai dizer de que as bem-aventuranças que vão falar sobre a perseguição, o que está contido aí no verso 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Esses dois versos, na verdade, é uma única bem-aventurança. Tá? A bem-aventurança que trata da perseguição, o custo de viver estes princípios e o galardão celestial e o impacto disso em todo o mundo. Veja que interessante. Depois de dizer que nós devemos ter fome e sede de justiça, de agir com misericórdia e de ser um pacificador, o Senhor Jesus vai dizer, mas vocês vão entrar em guerra. Por causa de todas estas ações e por causa de todos estes frutos, por causa de toda esta raiz enraizada em mim, vocês serão perseguidos. E essa não parece ser uma boa maneira de começar um sermão. Afinal, essa é a abertura do Sermão do Monte. Jesus está dizendo, vocês devem viver assim, vocês devem praticar desta forma, esta é a maneira como que vocês devem viver, e saibam, vocês serão perseguidos. Jesus nem de perto é um desses coaches modernos. Afinal, ele está dizendo, vocês devem viver com justiça, devem viver com misericórdia, devem agir como pacificação, e o mundo vai odiar vocês. E vocês devem se alegrar com isso. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Jesus é brutalmente honesto aqui com os discípulos, dizendo que a perseguição para um cristão fiel não é uma condicional, pode ser que aconteça. Ele está dizendo, quando acontecer, quando vocês forem fiéis, vocês serão perseguidos. Não é que pode ser que vocês sejam perseguidos, vocês serão perseguidos. Porque o caráter e o comportamento daqueles que são cidadãos deste reino é contrário a este mundo. E o mundo nos odeia. E se o mundo não te odeia, é porque você está agindo errado. Porque das duas uma. Ou Jesus está certo, ou você está certo. Se o mundo não te odeia por causa de Jesus, você está errado. Está vivendo de forma errada e equivocada, pois a piedade confronta o pecado, e a reação natural do mundo não é aplauso, e sim hostilidade. Quanto mais fiel você for ao Senhor, mais perseguido você será.
E se o mundo não, se as pessoas do mundo lá fora se sentem confortáveis em dizer coisas na sua presença, e fazer coisas na sua presença, você é que é o problema, pois você não é alguém que está sendo um promotor deste reino de Cristo, você não age como um cidadão do reino dos céus. Um cidadão do reino dos céus, ele é odiado, ele é como um infiltrado no mundo, ele tem que ser rejeitado, pois o mundo odeia a santidade de Deus. Jesus vai dizer de que estas ações de perseguição é um reflexo que o mundo terá para aqueles que são os bem-aventurados. E qual deve ser a nossa reação para com isso? Nós deveríamos nos alegrar completamente com a perseguição. Nós deveríamos reconhecer de que o cumprimento daquilo que Jesus Cristo disse que aconteceria, está acontecendo em minha vida. Isso é uma bênção. Nós deveríamos ter uma alegria intensa e não o sofrimento em si, mas reconhecer de que isto é uma recompensa pela fidelidade. E Jesus vai dizer que eles vão nos injuriar, nos perseguir e mentir sobre nós. Todas as ações e tudo que o mundo puder fazer para te destruir, ele fará, se você for fiel. Se ele for fiel. Se você for fiel. Talvez alguns de vocês digam, olhem para a própria vida e falem, não, é porque tem que se acomodar. Existe uma historinha bem interessante, né? De que um homem estava em cima do muro, e de um lado tinha um anjinho dizendo para ele descer do muro, venha para esse lado, e o anjo gritava, se esgoelava, tocava corneta, fazia de tudo para a pessoa descer para o lado que ele estava do muro. E do outro lado um diabinho, isso é uma anedota, claro, né? Do outro lado um diabinho quieto, em silêncio completo. O homem que estava em cima do muro, depois de ver o anjo se matar, de tanto gritar e implorar para ele descer do lado dele do muro, vira para o diabinho e fala para ele assim, e você não vai falar nada para eu descer do seu lado? Aí ele fala, para que eu vou pedir para você descer? O muro é meu. Quando nós estamos em cima do muro, nós já estamos do lado errado da história. Se o mundo não te odeia, ou você está em cima do muro, ou você já está do lado errado. Nós devemos abandonar a ilusão de um evangelho sem custo, sem preço, sem dor, sem sofrimento. O cristianismo que busca aceitação e aplauso, um cristianismo que tenta acomodar as circunstâncias, as coisas do mundo, como as pessoas devem se sentir mais confortáveis. Quem sabe se a gente tirar esse púlpito daqui, colocar só uma estantezinha, baixar as luzes, deixar um pouco mais escuro, trazer um climinha gostoso, confortável, em que a gente não fale de pecado. Afinal, pecado, poxa, vai dizer que eu peco? Não. Todas essas acomodações são ações demoníacas que invadem a igreja, assaltando e levando corações, enganando a muitos. O evangelho é algo caro. E precisamos estar preparados para a realidade de seguir a Cristo e o quanto isso nos custará. Pode ser que isso custe o seu emprego, pode ser que isso custe até a reputação que você ao longo da sua carreira construiu, mas agora que você é crente, você tem que estar disposto a abrir mão dela. Os valores da palavra que mudaram completamente a sua vida e o seu coração, aquelas ações e aquela sua maneira de pensar anteriormente, aquela sua ideologia, foi completamente trocada, não por uma nova ideologia, mas por aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Isso custa caro. Isso custa muito caro. O motivo do sofrimento e a oposição que devemos enfrentar pela fidelidade não deve ser visto como algo ruim. Não estou dizendo aqui aquelas pessoas que falam, eu sou muito perseguido no meu trabalho, meu chefe me persegue porque eu sou crente. Sim, mas você só chega atrasado, você não entrega as coisas no prazo, você não trabalha direito. Aí você tem que ser perseguido pelo seu chefe que não é crente e por quem é crente. Não é esse tipo de coisa.
mas são aquelas perseguições, aquelas provocações, aquelas alfinetadas. Aquilo que lhe é oferecido em que você tem que falar, não, se for desse jeito eu estou fora, e a pessoa fala para você, então você está fora, e você fala, ok, muito obrigado. Tem preço, tem custo, e nós deveríamos nos alegrar com isso, ao invés de temer a perseguição. Veja como Jesus vê isso, ele diz que isso é uma marca de honra. Olha só o que ele vai dizer, regozijai-vos, verso 12, regozijai-vos e exultai, se alegrem com isso, fiquem satisfeitos, olhem para essa perseguição e diga, louvado seja Deus por isso. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. A recompensa não será neste mundo. Mas muitos de nós abrimos mão das recompensas das coisas do porvir para sermos recompensados por aquilo que este mundo tem a nos dar e não sermos perseguidos por causa da justiça de Cristo. Isso nos leva a algumas aplicações finais. Irmãos e irmãs, veja que Jesus vai deixar bastante claro que é necessário um diagnóstico na nossa alma. Quando nós olhamos para as bem-aventuranças e olhamos para todas elas, nós temos que viver e compreender de que aquilo que Cristo está dizendo para que aqui que devemos fazer e viver, nos é possível. Ser alguém que tem fome e sede de justiça, buscando as ações de Cristo em nossa vida, buscando a própria justiça de Cristo e vivendo como quem foi justificado. Aquele que foi justificado tem que viver de forma diferente. Ele não busca ser o redentor da própria vida, ou o redentor das pessoas ao seu redor, ou o redentor deste mundo. Mas ele reconhece que foi redimido, e agora ele é um agente desta redenção, pois agora a sua justiça é a justiça de Cristo. É aquele que reconhece que toda a sua suficiência está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, afinal, nós não damos conta. E quando nós olhamos então que nós devemos ser misericordiosos, e quando nós devemos ser pacificadores, nós devemos compreender de que isso daqui nada mais é do que um reflexo de quem Jesus é. E talvez você olhe e fale assim, tá bom, pode deixar, eu dou conta. Não é esse o ponto. Nós devemos viver como bem-aventurados, mas não como tem capacidade própria de executar isso sozinho. Todo o Evangelho de Mateus, e vocês vão ouvir isso todas as vezes que eu vier para esse púlpito, o Evangelho de Mateus é um evangelho que apresenta um rei, e este rei vem para ser o nosso substituto. Em todas as vezes que Jesus falar, em todas as vezes que Jesus agir, em todas as vezes que houver relatos nesse evangelho, o evangelista Mateus está apontando para Jesus dizendo, vocês não dão conta, olhe para ele, pois ele é o seu substituto. E agora que ele te substituiu, o imite, e viva o máximo possível, como quem imita Jesus. Você não dá conta. Você não dá conta de ter fome e sede de justiça de Cristo. Você não dá conta de ser misericordioso. Você não dá conta de ser um pacificador. Você nem dá conta de ser perseguido. Se nós somos de fato incapazes, nós precisamos recorrer ao Senhor Jesus Cristo. Um cidadão do reino dos céus é aquele que compreende que diariamente deve se submeter à vontade do rei, imitando o rei diariamente. E quando você falhar, você não deve desistir. Quando você falhar, você deve olhar para a sua própria vida e clamar ao Senhor, dizendo, Senhor Jesus Cristo, eu sou incapaz e eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor aplique a sua justiça e as suas ações na minha vida e que eu possa imitá-lo diariamente. Você não dá conta. Para concluir, veja que nós começamos hoje dizendo sobre uma árvore e seus frutos, em que por mais que você diga em seu coração que você ama o Senhor Jesus Cristo, talvez você tenha uma boa teologia, você bata no peito e diga, eu sou um reformado,
Isso são só as raízes. Frutos devem ser vistos na sua vida. A fé não é algo passivo, ela é ativa e nos leva a apresentar os frutos a este mundo. Viver uma vida autêntica é viver como tem uma vida movida por fome e sede de justiça, que transborda em misericórdia para com os que sofrem e que atua corajosamente como um promotor da paz e da reconciliação, a que preço for, pois é necessário que sejamos até perseguidos por sermos fiéis ao Senhor. Essas tarefas não são, esses frutos não são ações e tarefas desconectadas da nossa vida cotidiana. Pelo contrário, todos os dias devemos exercer cada uma dessas bem-aventuranças. Todos os dias devemos entregar estes frutos doces e saudáveis àqueles que estão ao nosso redor. Você talvez esteja nos visitando nesta manhã, talvez você venha aqui até com uma certa frequência, e ainda não assumiu um compromisso real com o Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você nessa manhã é: Cristo é o Rei, e os cidadãos do seu reino vivem conforme a sua santa vontade. E o Senhor Jesus Cristo está dando a você, nesta manhã, a oportunidade de reconhecer de que Ele é quem tem fome e sede de justiça. Ele é quem tem a ação de misericórdia para com aqueles que Ele veio resgatar. Jesus Cristo é o nosso pacificador. E Ele oferece todas estas coisas a você nessa manhã. E você precisa entregar o seu coração a Ele, para que estes frutos possam ser vividos e vistos também na sua vida. Ele faz a justiça com Deus morrendo em nosso lugar. Ele nos alcançou com a sua misericórdia quando não merecíamos. Ele é a nossa paz e nos reconcilia com Deus. Ele sofreu a perseguição final para que nós tivéssemos a vida eterna. Cristo nos chama e nos convoca para sermos cidadãos deste reino e demonstrarmos os frutos desta cidadania cotidianamente. Que Deus os abençoe.